Oi, Evelyn, tudo bem? Aqui nesse vídeo a gente vai ver as instruções para a atividade 5 de Fundamentos do Excel, tá? Na atividade 5, a professora dividiu em 2 exercícios. E cada exercício você vai precisar usar uma planilha diferente. Então, no exercício 1, a gente vai usar a planilha de acervo e no exercício 2, a gente vai usar a planilha de materiais de escritório. Tá? O que isso significa? Quando a gente vem aqui no exercício, aqui embaixo tem 2 planilhas separadas. A gente usa isso para a gente poder trabalhar com dados diferentes em cada uma delas. Então, tem aqui os dados do acervo e aqui os dados do materiais de escritório. Então, vamos usar primeiro a planilha do acervo, que é o que ela pede no exercício 1. E aqui na letra A, a primeira coisa que ela pede é que dentro da planilha de acervo a gente formate a nossa tabela na cor vermelha. Então, vamos fazer isso agora. Para a gente formatar a tabela, a gente vai ter que selecionar a nossa tabela aqui para poder transformar ela em vermelho. A gente não precisa selecionar esse título daqui de cima, porque se a gente seleciona esse título, vai ser esse título que vai acabar recebendo os filtros. E o que a gente precisa que tenha filtros são as nossas colunas separadas, tá? Já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas então, selecionando aqui nessa parte da página inicial, nesse conjunto aqui dos estilos, tem a opção de formatar tabela como. Formatar como tabela, né? Clicando em formatar como tabela, a gente vai ver várias opções de estilos de tabela. Ela pediu uma cor vermelha, então a gente pode selecionar qualquer uma dessas tabelas aqui que tenha cor vermelha. Vou selecionar essa daqui como exemplo. E daí ele vai pedir onde que são os dados da tabela, que é qual é o meu intervalo. Como a gente já tinha selecionado antes, ele já tá, daí fica aqui dentro dessa faixa mais escura, demonstrando que essa é a nossa tabela para a gente formatar. Então, a gente clica em OK, e ele vai transformar a nossa tabela antes, que não estava com toda uma formatação por trás, vai deixar ela com a cor vermelha. Eu vou clicar aqui, ó, para alargar a coluna. Quando a gente dá um duplo clique aqui nas linhas entre uma coluna e outra, ele ajusta a coluna do tamanho correto, para não ficar confuso, né? Então, vamos ver o que ela pede na próxima questão. Ela pede para a gente calcular o valor total dos livros. Então, para a gente fazer isso, a gente vai lá no nosso arquivo do Excel e aqui na coluna D tem a coluna do valor total. Então, é aqui que a gente vai inserir a nossa fórmula para ela poder calcular. O que ela quer dizer com valor total? Aqui a gente tem os nossos valores unitários e aqui tem as quantidades de livros. Então, se a gente tem 13 livros de física e cada um custa R$50, para a gente fazer o valor total disso, a gente teria que fazer uma fórmula de multiplicação, certo? Então, a gente vai inserir a nossa fórmula aqui, né, na nossa parte do valor total, e sempre que a gente vai fazer uma fórmula no Excel, a primeira coisa para o Excel entender que se trata de uma fórmula, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o sinal de igual. Se a gente não coloca esse sinal de igual, ele não entende que é uma fórmula e ele não vai funcionar, tá? Então, como a gente vai fazer um valor total, a gente vai usar aqui a fórmula da multiplicação, né? Então, a gente escreve aqui, ó, apareceu aqui multiplica todos os números dados como argumentos. Então, a gente dá um duplo clique aqui, e quando ele abre o parênteses, a gente seleciona qual é o nosso intervalo. A gente quer a quantidade vezes o valor unitário, né? E dá um Enter. Quando a gente faz isso, ele já calcula automaticamente de todos eles da mesma linha, da mesma coluna, né? Então, ele já foi automaticamente. Se acontecer alguma vez de fazer, inserir essa fórmula e ele não ir automático para as próximas, não tem problema. Vou fazer aqui um exemplo, ó. Então, aqui a gente fez a multiplicação, só que ele acabou não indo
aconteceu alguma coisa e acabou não aplicando para todas as outras. A gente vem aqui nesse quadradinho verde que tem aqui embaixo. Quando ele transformar o cursor nessa cruzinha preta, a gente arrasta, clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta até o final ali dos livros, que ele vai aplicar a fórmula da mesma maneira que ele acabou não aplicando antes, ok? Então, isso a gente já tem os nossos valores totais organizados. Agora, ela pede para a gente calcular o valor global da compra de todos os livros do acervo da biblioteca. Então, lá na célula D21. Então, aqui o nosso valor total, e ela quer que a gente calcule qual que é o valor global. O valor global nada mais é do que a soma de todos esses valores totais aqui. Então, se a gente vai fazer a soma disso, aqui na página inicial, aqui no campo de edição, tem esse botãozinho aqui, que é o botão de autossoma. Ele soma automaticamente um intervalo de acordo com o que você está precisando fazer. Então, se a gente clicar aqui na autossoma, ele já vai calcular automaticamente todos os nossos... todo o intervalo do nosso valor total, ele já vai conseguir fazer automaticamente. Se a gente clicar aqui, em cima do intervalo aqui na barra de fórmula, ele vai aparecer selecionado o que ele pegou, para a gente conferir se ele pegou tudo certo. Então, tá tudo certo, então já tá aqui o nosso valor, global do exercício. Então, o valor global está feito e agora ela pede para a gente calcular a quantidade dos livros de física, biologia, medicina e literatura. Para a gente fazer isso, primeiro vamos observar aqui a nossa tabela, que aqui, ó, por exemplo, tem os livros de física, daí aqui mais embaixo tem mais livros de física, ó, estão todos misturados, biologia, medicina, literatura, eles estão todos misturados, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai selecionar a nossa tabela e a gente vai pedir para ele classificar de acordo com a área de conhecimento. Por quê? Porque se a gente faz isso, ele facilita para a gente poder calcular as quantidades e os valores certinho de cada um, porque daí ele vai agrupar todas as áreas de conhecimento de cada vez. Então, por exemplo, a gente vai vir aqui, né, em classificar, deixa eu refazer o passo. A gente vai vir em classificar e vai colocar em personalizar classificação. Sempre vem em personalizar classificação para você poder assinalar qual das colunas você quer que ele classifique. Então, no nosso caso, a gente quer que ele classifique pela área do conhecimento. E clica em OK. E agora, ó, estão agrupados todos por ordem alfabética. Então, todos os de biologia estão juntos, todos os de física, depois todos os de literatura e todos os de medicina. Então, a partir disso, a gente vai conseguir calcular a quantidade dos livros. Então, aqui, por exemplo, ela pede a quantidade dos livros de física. O que a gente vai fazer? Se ela quer a quantidade de livros de física, a gente vai utilizar as informações daqui, né, dessa coluna de quantidade. Só que os livros de física, por exemplo, não tem só 13, porque ele tem 13 mais todos os outros que são livros de física de quantidades aqui, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ser uma soma. Para a gente fazer a soma, nesse caso aqui, a gente não consegue fazer uma autossoma, porque os valores não estão logo aqui em cima ou logo aqui no lado, então ele não consegue fazer a autossoma. A gente vai ter que fazer a soma mesmo, a função inteira. Então, primeiro, para ele entender que é uma fórmula, a gente coloca o sinal de igual e manda ele fazer a soma e abre o parênteses. Aí a gente vai selecionar todos os livros de física. Então, selecionando todos os livros de física aqui, as quantidades, né? Que é o que ela está pedindo, e coloca um Enter que ele vai calcular. Com isso, depois que a gente fez toda a nossa quantidade dos livros de física, a gente tem que fazer para todos os outros que ela pede também, né? Para as outras áreas do conhecimento. Para a gente fazer isso, para a gente não ter que repetir a nossa fórmula toda vez, uma por uma, a gente pode ir com aquele cursorzinho, né? Aqui nesse quadradinho do verde,
quando aparece o cursor com uma cruzinha magrinha preta, a gente puxa até o de baixo, até o último, para ele poder aplicar a fórmula nas outras células também. Só que ele está aplicando um intervalo que não é exatamente o intervalo que a gente quer, porque a gente quer um intervalo que tem uns livros de biologia. Então, esse intervalo aqui está errado, então a gente precisa arrumar ele. Então, a gente apaga esse intervalo e seleciona um intervalo novo. A gente quer dos livros de biologia, então vai daqui até aqui e a gente coloca um Enter. E a gente precisa fazer isso para atualizar todos os outros também. Então, agora a gente quer o de medicina. Então, medicina, o intervalo que ele está selecionado não é o intervalo dos livros de medicina. Então, a gente apaga esse intervalo aqui e seleciona os livros de medicina até o final e dá um Enter. Agora ele quer a quantidade dos livros de literatura. Não é esse intervalo também. Então, a gente apaga e seleciona o intervalo da quantidade dos livros de literatura e dá um Enter, que daí ele conseguiu organizar tudo certinho e, ao mesmo tempo, a gente fez com que ele ficasse mais automático para você não ficar precisando repetir toda vez igual, soma, abre parênteses. Então, te economiza um pouco de tempo na hora de fazer a prova também. Depois, a professora pede para a gente calcular o valor total dos livros de acordo com a área de conhecimento. Então, a gente vai partir desse mesmo princípio que a gente fez na letra D, da quantidade, só que o intervalo que a gente vai selecionar vai ser de acordo com a coluna do valor total. Então, a gente vai usar aqui as informações da coluna D, ao invés de usar da coluna B. Então, para isso, a gente vai lá iniciar, né? A gente precisa colocar que a gente quer fazer uma fórmula, então indicar para o Excel que é uma fórmula através do símbolo de igual, e que a gente quer fazer uma soma, abre parênteses. Daí a gente vai selecionar, ela quer primeiro os livros de física, a gente seleciona aqui os valores totais dos livros de física. E dá um Enter. Com isso, a gente pode fazer aquela mesma lógica que a gente fez no exercício anterior. A gente clica em cima da célula, no quadradinho verde, a gente clica e arrasta até o final para ele aplicar a fórmula do mesmo jeito, e a gente vai arrumando agora os intervalos. Nesse caso aqui, ela quer os livros de biologia, então a gente vai selecionar o intervalo do valor total dos livros de biologia e dá um Enter. Agora ela quer os livros de medicina. Então, vamos selecionar o valor total dos livros de medicina e dar um Enter. E agora os de literatura, a gente arruma esse nosso intervalo para o valor total dos livros de literatura, que é o nosso intervalo. E dá um Enter. Pronto, agora ele calculou tudo certinho. Aí na próxima ela pergunta qual que é o livro, qual é a área de conhecimento que tem os livros mais caros. Se a gente olhar aqui na nossa tabelinha de resposta da letra E, a gente já consegue identificar de cara que são os livros de medicina, né, que tem o maior valor, que está 47.555. Então, a gente já sabe aqui diretamente que são os livros de medicina. Mas, sempre que a gente for fazer uma resposta de um exercício assim, a gente precisa justificar ele através de uma fórmula. Por quê? Porque se for imagina que é uma tabela imensa, bem grande, e você não consegue identificar assim, só olhando na tabela, qual é o número maior. Então, a gente precisa identificar através de uma fórmula. Então, a gente indica que vai fazer uma fórmula através do igual, e a gente vai fazer a fórmula de máximo para saber qual é o valor máximo dentro do nosso intervalo. Então, a gente vai escrever máximo, a gente tem que colocar o acento, tá? Senão ele não aparece a opção de máximo. Então, bota MA, acento, e dá um duplo clique aqui quando aparecer no máximo. Quando ele abriu o parênteses, daí agora é só a gente
a gente selecionar o nosso intervalo, que a gente quer saber os valores totais de cada uma das áreas de conhecimento, qual é o valor maior, que daí ele já dá o de 47.555, que a gente já vê que são os livros de medicina, daí a nossa resposta já está justificada. Depois ela pede para a gente ir na planilha dos materiais de escritório para a gente resolver as questões. A primeira coisa que ela pede é para a gente fazer o total das despesas por semana. Então, aqui a gente tem o total das despesas por semana, só vou alinhar aqui as colunas, deixá-las dos tamanhos correspondentes. Ela quer, então, o total das despesas por semana. Então, na semana 1, quanto que foi esse total em relação a esse intervalo, total a esse intervalo e assim por diante. Para a gente fazer isso, a gente pode ir lá no botãozinho de autossoma, porque o nosso intervalo já está logo acima de onde vai ser feita a nossa fórmula. Então, se a gente clicar aqui direto no autossoma, ele já vai fazer o cálculo e ele já mostra qual é o intervalo que ele está pegando. Então, você já confirma que ele está certo e dá um Enter. Fez o valor total, o que a gente pode fazer para facilitar, para não ter que ficar fazendo tudo de novo um por um? A gente clica e arrasta até a semana 4, que ele vai aplicar a autossoma automaticamente e já vai fazer todos os resultados que precisa. Depois, ela pede para a gente fazer o total de despesas por produto. Então, aqui na tabela do total por produto, ela quer que a gente some cada produto, qual que é o valor total. Então, para a gente fazer isso, a gente também vai atrás no botãozinho de autossoma. Quando a gente clica aqui em autossoma, ele já entende que a gente quer fazer em relação à linha e não à coluna, né? Por causa do lugar onde a gente está colocando a nossa fórmula. Então, a gente coloca a autossoma e ele já mostra aonde que ele está fazendo, qual é o intervalo que ele está pegando. Se precisar mudar, a gente pode mudar. Se não, a gente já faz assim direto e coloca um Enter. Aí a gente vai lá, seleciona e arrasta até o último item de material, que é o toner da impressora, que ele vai aplicar a fórmula automaticamente até o final. Depois, ela pergunta qual a semana que foi uma despesa maior, qual dessas 4 semanas aqui teve maior despesa. A gente aqui já consegue olhar que entre esses números aqui, o maior número é de 1.300, então a gente já sabe direto que é a semana 2. Só que é aquela coisa, a gente precisa justificar, porque se for uma tabela muito extensa, talvez a gente não consiga identificar assim só de olho. Então, a gente vai usar aquela mesma fórmula que a gente usou da última vez, a fórmula de máximo, dá um duplo clique e seleciona aqui entre os totais de despesa por semana para a gente descobrir qual que é o número máximo, que vai dar o de 1.300, e daí a gente já sabe que 1.300 é a semana 2. Depois disso, ela pede para a gente fazer o valor total de todos os produtos e responder isso na célula F12. Então, a nossa célula F12 é aqui que a gente precisa montar a fórmula e ela quer o valor total de todos os produtos. Então, aqui é o total por produto, ela quer o valor total, ou seja, ela quer que a gente some todo esse intervalo aqui. Para a gente fazer isso, a gente vai no botão de autossoma de novo e dá um Enter, que ele calculou. Aí tá tudo fechadinho. A última questão, ela pede pra gente qual que é o material de escritório que teve mais despesa. A gente já consegue identificar aqui direto que foi o toner da impressora. Mas a gente precisa justificar de novo da fórmula de máximo, né? Então, a gente vai vir aqui e vai inserir a fórmula. Vai inserir a fórmula de máximo, que nem a gente fez antes, e vai selecionar os totais por produto do intervalo para a gente identificar que o valor do toner. O que pode acontecer
é ele acabar, quando você atualizar aqui a sua fórmula, ele acabar alterando a fórmula de cima. Se isso acontecer, você tem que vir nessa opção aqui, ó, pode acontecer isso, quando você atualizar a fórmula aqui, ele altera de cima. Quando isso acontece, você precisa dar um Ctrl Z. Você dando um Ctrl Z no teclado, ele já altera automaticamente para continuar com o número anterior, que você já tinha calculado, e manter o número novo que você calculou. Ok? Então, para exercício de fundamentos do Excel é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato.